pelo convite, pelas palavras. Queria agradecer ao magnífico reitor, professor Tonholo, os demais membros aqui do evento, e professor Reginaldo, todos os demais. É uma satisfação estar aqui participando na abertura desse curso de mestrado em administração pública. É um mestrado que eu tenho muito carinho, é uma importante contribuição que a UFAL está dando, junto com a coordenação, a professora Tereza, que está coordenando esse programa no Brasil inteiro. É um programa fundamental para a gente melhorar a qualidade da administração pública no Brasil. E a gente tem essa necessidade, a gente, desde que iniciou a gestão na Secretaria de Fazenda, a gente procurou fazer várias parcerias com a UFAL e trazer pessoas importantes da formação acadêmica, mestrandos do setor de economia e de administração, para participar da nossa gestão e desenvolver trabalhos na Fazenda. Isso foi muito importante. E como o professor Tonholo falou, a gente acredita muito em ciência, acredita muito em pesquisa, e uma das pesquisas que deu o maior resultado na arrecadação do estado de Alagoas foi uma pesquisa desenvolvida pelo Laboratório de Tecnologia da UFAL, que desenvolveu um programa que está sendo responsável por um crescimento muito grande da arrecadação da Fazenda, utilizando a inteligência artificial. E essa parceria com a UFAL é muito importante para a gente, que a gente consegue agregar valor ao nosso trabalho e agregar valor à população. O professor Luciano trouxe aqui uma apresentação que a minha ideia é tentar passar para os alunos, e aí desde já cumprimento todos os alunos aqui presentes, da pessoa do Gabriel, que está participando dessa turma. Gabriel é secretário de gestão da CEPLAG, é um mineiro com grande valor, que agregou a nossa equipe aqui do estado, está ajudando muito a gente. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muito na turma, com a sua experiência profissional, de vasta experiência, para ajudar a gente nessas discussões. Vou botar aqui uma apresentação e vou tentar explicar um pouquinho do que a gente vai falar. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Estão vendo? Estão conseguindo ver? Ok. Bom, qual foi a ideia dessa apresentação? A gente conseguir fazer um link da gestão pública com o que ela pode fazer na economia de um ente público subnacional ou até mesmo do país, né? Eu acho que como curso de mestrado de administração, eu procurei dar uma pegada de alguns programas que a gente fez dentro do governo de Alagoas e que a gente verifica claramente que gera impacto na gestão pública, né? Então, vou falar um pouquinho da evolução fiscal do estado de Alagoas, falar um pouquinho dos benefícios fiscais, o que a gente mexeu em benefício fiscal e como é que isso linka com o desenvolvimento econômico. Como isso faz com que a gente consiga melhorar a atratividade de empresas. E como é que é possível, a partir disso, a gente conseguir verificar o aumento de emprego, verificar como as nossas atividades econômicas responderam a mudanças em benefícios fiscais. Falar um pouquinho de um plano de investimentos estadual, ou seja, um programa... Jorge, Oi? Um instante, quer colocar a apresentação em full screen? Inteira, sim. Pronto, porque aí sai dos slides dos pequenininhos, ela fica inteira. Como a apresentação. Não está inteira, não? Não, ela está apresentando os slides menores. Vá lá no botãozinho, lá embaixo, isso, pronto, aí ela vai, agora vai. Tá vendo? Espera aí, deixa eu ver. Ainda não, ainda está... Para mim, ela ainda está... Para mim está inteira, professor. Eu acho que foi na hora do compartilhamento. Williams, tem alguma sugestão? Ok. Williams? Ele tá me perguntando que edição.
Não, George, você sabe como é que você pode funcionar? Você pega essa parte aqui dos slides pequenininho e coloca e diminui. Aí você diminui o que está aparecendo. Coloca para apresentar formato livro. Eu acho que é o modo de apresentação. Pronto. Agora foi? Não, eu acho que deve ter sido mesmo Então vamos assim mesmo. Pronto. Não tem senão. Vamos lá? Então bora. Vamos lá. Vou falar um pouquinho da parte fiscal do Estado, como a gente trabalhou essa questão fiscal, qual é a visão? Visão aqui precisava arrumar as contas do Estado para a gente poder ter recursos para fazer investimentos públicos, tá? Investimentos em programas públicos. Isso é uma coisa que o gestor público vai enfrentar no seu dia a dia. Como o nosso magnífico reitor colocou agora, há uma escassez de recursos e muitas vezes, na hora de aprovar o orçamento, não há uma devida priorização dos programas públicos. A gente procurou aqui a desenvolver, primeiro, uma arrumação da casa, uma gestão fiscal mais apertada, para a gente poder botar as contas em dia e, a partir de então, a gente conseguir sobrar recursos para a gente poder fazer a aplicação em programas que dessem resultado, não só na economia, mas em prestação de serviço para as pessoas. Esse dado aqui é um dado muito interessante, né? Que a gente coloca um pouquinho da evolução da receita corrente líquida no Estado. Vocês veem aí que de 2015 a 2020 houve um crescimento nominal da nossa receita de 59% da receita corrente líquida. Receita corrente líquida é aquela receita disponível, ou seja, aquela abatida as transferências constitucionais e legais obrigatórias que o Estado tem para aplicar no seu orçamento. Então, houve um crescimento. Jorge, você está passando os slides? Porque, para mim, ainda está na primeira, está no primeiro slide ainda. Ainda está na página inicial. Eu estou passando. Por isso é isso que eu estou dizendo. Para mim, está aparecendo, ainda está aparecendo. Vou voltar o compartilhamento. Claro, de novo, Bota o compartilhamento, pode ser isso. Vamos de novo. Pronto, vamos lá. Agora vai. Deixa eu ver. Para mim, está apresentando? Não, está na primeira página, está no primeiro slide ainda. Você quer colocar? Está no primeiro slide. Mas aqui para mim está passando. Você quer mandar aqui no WhatsApp? Vou mandar aí no WhatsApp. Você quer tirar do modo de apresentação? Talvez, quando você... Pronto. Se você mandar pode mandar no WhatsApp, que aí o William nos ajuda. Mandei aí. Pronto, deixa eu ver se... Pronto, deixa eu ver. Pronto, acho que ele pegou já. Vou olhar aqui no... Ele está abrindo. Pode passar, por favor. Pronto, pode ir. Ok, pronto. Mais um, por favor. Mais um. Aí. Bom, o que eu estava falando aqui é que a gente tinha uma situação... Alagoas é um dos estados que tinha um pior desempenho na arrecadação em função da sua população, né?
o Estado já tem um problema federativo, né? Aliás, os estados do Nordeste como um todo têm um problema de transferências de recursos, ou seja, a receita pública disponível em Alagoas é a segunda pior receita pública disponível do país. Ou seja, o Fundo de Participação dos Estados, que deveria fazer um trabalho de equalização fiscal, ele não fez, e mesmo a última alteração dele, não fez essa equalização fiscal. Só restava para o Estado, para melhorar a situação fiscal, aumentar a sua arrecadação, não tinha outro caminho. Isso foi feito mudando a legislação tributária do Estado, simplificando ela, vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, e também fazendo alguns programas de melhoria de controle de conformidade tributária, isso através, um dos programas foi o que eu citei há pouco, em parceria com a UFAL, que foi um programa que utilizou inteligência artificial, que calcula em todas as notas fiscais emitidas o imposto devido pelo contribuinte. Fica disponível no nosso site, e o contribuinte sabe o quanto ele tem que pagar de imposto. Esse programa ele completou o ciclo dele no final do ano passado e tem dado resultados impressionantes no aumento da arrecadação tributária do Estado. E aí é um pouquinho que a gente vê o resultado disso. Isso ajudou o Estado, de alguma maneira, a melhorar o seu desempenho e a possibilidade de fazer programas públicos novos. Nós vamos ver mais para frente. Pode passar, por favor. O resultado primário do Estado mostra o quanto o Estado economiza para pagar a sua dívida e para gerar recursos para fazer aplicações em investimentos públicos. O Estado vinha, nos anos anteriores a 2015, seguidamente com resultados primários negativos, ou seja, ele gastava mais despesas, tinha mais despesas primárias que receitas primárias. Esse desencaixe é o que o país vive hoje, nos últimos 6, 7 anos, o país vive isso. Alagoas viveu isso durante muitos anos, e mais notadamente nos anos 2014 e 2013, a gente teve resultados primários negativos muito intensos, e que fez com que o Estado tivesse que se financiar com empréstimos. Parte dos empréstimos acabou financiando as despesas correntes do Estado, o que é uma coisa muito nociva para médio e longo prazo no Estado. Se fazer isso por um ano é possível até, mas seguidamente, para pagar despesas correntes é muito ruim. A gente mostra aí uma trajetória bem consistente, o que fez com que a gente conseguisse, ao longo do tempo, acumular resultados primários consecutivos. Isso ajuda muito para fazer um programa de investimento robusto, como a gente vai apresentar mais na frente. Pode passar, por gentileza. Bom, de um outro lado, as despesas de pessoal do Estado eram despesas muito altas. O Estado estava com o limite da LRF praticamente estourado, né? Em 2014, o Estado chegou a 49,71 e o limite 49 do Poder Executivo das suas receitas correntes líquidas. Isso fazia com que tivesse pouco espaço de recursos disponíveis no orçamento para financiar programas sociais, financiar programas de investimento. Ao longo do tempo, foi feitas diversas ações em auditorias de folha, revisões de algumas situações de planos e cargos e salários. A gente tinha uma situação muito inusitada com as empresas estatais do Estado, que apresentavam seguidos déficits, a gente teve que fazer vários ajustes nisso. E a gente tem aí, a partir de 2019, alinhado com a reforma previdenciária que foi feita no governo federal, uma grande reforma previdenciária. Na verdade, o Estado fez 2 reformas previdenciárias, uma em 2015, ajustando Alagoas ao que a legislação federal previa de previdência, acertando todas as questões previdenciárias, e foi feita uma nova em 2019, alinhada com a reforma previdenciária do governo federal. Isso ajudou o Estado a ter uma trajetória previdenciária mais sustentável. Ainda não é sustentável a trajetória previdenciária do Estado. O déficit previdenciário atuarial do sistema caiu de 32 bilhões para 12 bilhões, com a última reforma que foi feita. Isso ajuda o Estado, no médio prazo, a conseguir financiar ainda. Mas ainda assim a gente tem dificuldade, a partir de 2037, 2038, a gente vai ter dificuldade de financiar esse déficit previdenciário, o que vai propiciar a necessidade de fazer novas reformas mais para frente. Pode passar, por favor.
Aí a dívida do Estado, acho que é um resultado mais impressionante, foi o Estado que mais reduziu dívida nos últimos 5 anos. Alagoas era o 4º estado mais endividado do país em 2014, e a gente chega em 2020 acho que em 9ª colocação ou 10ª colocação. Provavelmente, ao final de 21, a gente vai ficar em 10º lugar entre os estados mais endividados. Isso é uma mudança muito grande. Isso é fruto de todas aquelas sobras que eu apontei lá no resultado primário, inicialmente foram usadas para quitar passivos históricos que o Estado tinha. Então, o Estado quitou precatórios, é um dos 3 estados que quitaram precatórios, e já saiu do regime especial. Também, dentro desses programas, o Estado conseguiu não ter praticamente restos a pagar. Quando você acaba o exercício do ano, o resto a pagar é totalmente liquidado até fevereiro, no mais tardar. Isso ajuda muito na gestão pública, que a gente não fica rolando passivos. Então, o Estado hoje é um Estado que praticamente não tem passivos nenhum de curto prazo, e só passivos contingentes, que a gente criou diversos mecanismos para controlar esses passivos contingentes. Aí, em uma outra conversa, a gente pode abordar com mais detalhes. Pode passar, por favor? Bom, aí é um gráfico recente, feito até pela FGV, pelo IBE da FGV, mostrando os investimentos no Brasil, né, em função do PIB. Dá para ver claramente que, nos últimos anos, o percentual de investimentos públicos vem caindo, tanto na esfera federal, no estadual e municipal. No último ano, é um ano de exceção, porque houve um endividamento do país para fazer programas de combate ao Covid, e aí os municípios e os estados tiveram um crescimento maior nos investimentos. Mas a realidade da média dos estados e municípios é queda na capacidade de fazer investimentos públicos. E o governo federal, isso é muito mais acentuado. Isso acaba repercutindo que os projetos em conjunto do governo federal com estados e municípios vêm despencando, diminuindo absurdamente. Por que isso acontece? Isso acontece porque não há espaço fiscal no orçamento para poder fazer novos projetos e financiar os projetos existentes. E aí a gente vê um cemitério de obras públicas inacabadas no país. Você vê aí um exemplo nosso aqui, a BR-101 levando 20 anos para ser concluída dentro do estado de Alagoas, e ainda não concluiu nos outros estados do Nordeste. Falta Bahia acabar, falta Sergipe acabar, ainda temos alguns trechos pequenos em Alagoas para acabar a duplicação da BR-101. Esse é um exemplo, são diversos outros exemplos de programas que não se concluem ao longo do tempo e acabam ficando muito caros, e a gente demonstra com isso uma grande ineficiência de gestão pública, porque como a gente não consegue delimitar o tamanho do orçamento, consegue delimitar o tamanho de recursos disponíveis, a gente vai empurrando com a barriga esses projetos e cada vez eles ficam mais custosos, mais caros e mais ineficiência a gente vai tendo no uso de recursos públicos. Talvez esse seja um dos grandes problemas hoje do Brasil, é a falta de eficiência na aplicação dos recursos públicos. E isso acontece desde o início do problema, que é o planejamento, é a organização, é a montagem de projetos corretos e estruturados, e aí você tem, no fundo de tudo isso, a falta de organização financeira e orçamentária para tocar esses projetos que são pensados, que são propostos. Pode passar, por favor. Alagoas, desde 2015, com essa organização financeira que foi feita tanto na parte de receita quanto na parte de gastos, a gente conseguiu uma trajetória de investimentos muito consistente desde 2015. A composição, que eu acabei não botando um gráfico sobre a composição, que é muito interessante. Em 2015 e 2016, o Estado praticamente só fez investimentos com convênios federais. Ainda existia convênios federais com estados e municípios de valor mais robusto. A partir de 2017, a nossa composição de gastos foi trocada e o grosso dos nossos investimentos são recursos próprios do Tesouro Estadual. Isso vem aumentando ano após ano. Em 2021, a gente estima chegar a talvez a 2,5 bilhões de reais em investimentos públicos, em diversos programas, em diversas ações que são muito importantes para estruturar o Estado na sua economia e gerar empregos no futuro, estimulando a atividade produtiva local, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu fiz um contraponto em que o Brasil inteiro vem demonstrando queda nos investimentos e Alagoas, provavelmente, decorrente dessa rearrumação financeira e orçamentária e de gestão do Estado, e daí a importância do mestrado
formar profissionais que consigam pensar e fazer programas públicos estruturados e sustentáveis para a gente poder fazer uma boa aplicação de recursos públicos. Pode passar, por gentileza. O Estado conseguiu, nessa arrumação financeira, sair de uma situação de rating, né? D, em 2014, era o pior rating possível, né? O Estado tinha uma péssima visão, não tinha crédito, não acessava mais nenhum tipo de financiamento, não recebia projetos de bancos multilaterais, ninguém queria conversar com a gente. E com essa reestruturação, a gente hoje está com CAPAG B, é um CAPAG bem sustentável, que demonstra nossa capacidade de pagamento. A gente tem 2 notas A e 1 nota B, que é o endividamento. Ainda estamos num percentual de dívida muito alto ainda. A gente tem uma trajetória declinante desse endividamento. Mesmo com as últimas operações de crédito que o Estado contratou, a gente continua todos os quadrimestres diminuindo o endividamento. Isso é uma coisa que é quase um tabu dentro da Fazenda, que a gente manter essa trajetória declinante de endividamento. E aí a gente tem 2 análises de rating, uma da Standard & Poor's e uma da Fitch, são 2 das maiores agências de rating do Brasil, que nos ranqueiam muito bem nessa avaliação de crédito. Eu acho uma coisa importante, vários agentes investidores do mundo e do Brasil, quando vai olhar algum estado para investir, eles olham esses investimentos. Eu vi comentando com a professora Tereza agora há pouco, o Espírito Santo é um estado que tem um CAPAG A, ele após um grande período de reestruturação do estado, e aí o Espírito Santo chegou a esse destaque nacional, é o único estado do Brasil com CAPAG A. Alagoas e Ceará são os segundos e terceiros estados com a melhor estruturação fiscal do país, depois do Espírito Santo. Eu acho que são um fator de destaque para a gente. E Alagoas fica num bom perfil de receber investimentos produtivos no estado. Pode passar, por favor. Aí eu vou falar um pouquinho sobre links de política pública que foi ajustar benefícios fiscais. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, o ICMS é um imposto de valor agregado que no início da sua implantação era considerado o mais moderno do mundo. Ao longo dos anos ele foi se deturpando, foi se destruindo e hoje ele é um grande mastodonte, ele é um grande empecilho ao desenvolvimento econômico do país hoje. São diversas legislações, são 27 legislações estaduais e milhares de regulamentos específicos, regimes especiais, e a maioria deles não se fala de um estado para o outro, e com decisões judiciais, nós temos um contencioso tributário absurdamente alto no ICMS no Brasil. Então, a gente, quando chegou em Alagoas, a gente verificou que os benefícios que Alagoas dava para trazer empresas eram muito mal estruturados, e a gente acabava não atraindo empresa nenhuma, ou as que nós atraímos, elas não eram bem tratadas, e também a gente não tinha como mecanismo para fazer controle fiscal, ou seja, a gente chegou a ter um benefício fiscal com 60 mil cargas tributárias diferentes, uma situação absolutamente inusitada, que fazia com que a gente não conseguisse, na verdade, atrair empresas. Ou seja, Alagoas perdeu o bonde da guerra fiscal que aconteceu no final dos anos 90 e início dos anos 2000. A gente ficou para trás completamente porque estruturou benefícios fiscais complexos e difíceis de apuração e de alto risco jurídico. A gente procurou fazer uma mudança nisso em 2015 para a gente poder atrair novas empresas para o Estado e que a gente fosse consistente nisso e isso pudesse atrair novos empregos e influenciar diretamente na economia do Estado, ou seja, atrair um setor industrial, um setor atacadista, um setor de distribuição importante para o Estado. Pode passar, por gentileza. Então, a gente tem aqui alguns setores que tiveram várias alterações em benefícios tributários. Turismo, agroindústria, a indústria de transformação, a micro e pequenas empresas. Todos esses setores nós fizemos várias medidas. As micro e pequenas empresas, as empresas do Simples Nacional, a Alagoas tinha um subteto do Simples Nacional. Parece que mentira, mas Alagoas era um dos 2 estados do Brasil que tinha um subteto, limitando o desenvolvimento e a atração e que empreendedores abrissem empresas. Ou seja, o subteto era um limitante para essas empresas.
Era metade do valor nacional. Então, a gente alinhou isso ao valor nacional. Uma pequena mudança que deu uma possibilidade da gente ter mais empresas, mais empreendedores querendo se formalizar. A intenção nossa era formalizar, legalizar, para a gente, a partir daí, ter uma promoção do desenvolvimento. No turismo, foram feitas uma alteração num benefício de combustível, que eu vou explicar mais para frente, muito importante. E tudo isso a gente queria gerar empregos, aumentar a produção, aumentar a arrecadação de alguma maneira e aumentar o número de consumidores e formalizar. Ou seja, a ideia era, de uma maneira geral, abrir programas através de pequenas mudanças que dessem clareza e simplicidade na tributação dessas cadeias produtivas. Pode passar, por favor. E aí a gente fez alguns benefícios na indústria leiteira, no setor atacadista, no setor de frango, no querosene de aviação, nos carnes, no coco. Qual era a intenção? A intenção era favorecer empresas de Alagoas, criar barreiras para empresas de outros estados entrarem em Alagoas, para promover o desenvolvimento desses negócios no estado e, ao mesmo tempo que crescesse esses negócios no estado, aumentasse a arrecadação. E aí, algumas medidas foram basicamente para estimular a formalização, como a medida da palma forrageira, não visava nada de arrecadação, não visava nada, era apenas para formalizar a atividade produtiva. As centrais de distribuição, a gente entendia que a setor Alagoas, pela posição geográfica dela, por boas estradas que cruzam o estado, as centrais de distribuição e as atacadistas seriam um setor da economia alagoana que poderia ter um grande crescimento. Boa parte do que era consumido em Alagoas vinha de Pernambuco, ou vinha da Bahia, ou vinha diretamente de São Paulo por centrais de distribuição desses estados. Pior do que isso, essas empresas desses estados tinham benefícios para vender aqui em Alagoas. Ou seja, a gente não privilegiava as empresas que estavam aqui localizadas. E pior do que isso, mesmo as que estavam aqui localizadas tinham grande dificuldade de operar. O fumo, para vocês terem uma ideia, a gente tinha a maior carga tributária do fumo. O que acontecia? Os produtores de fumo saíam da região de Arapiraca, clandestinamente à noite, formalizavam na Bahia a produção de fumo, emitindo nota fiscal no posto fiscal lá em Paulo Afonso. Ou seja, eu não arrecadava nada, a Bahia arrecadava lá um pouquinho e a gente não tinha nenhuma formalização dessa cadeia produtiva. A gente baixou a carga tributária igual a da Bahia e a gente teve um grande aumento da arrecadação tributária, e não só nesse item, mas na maioria desses itens. O querosene da aviação é um grande exemplo. As empresas que traziam voos para Alagoas, elas não abasteciam Alagoas. Nós tínhamos a maior carga tributária do setor de aviação do país. O que elas faziam? Enchiam o tanque e faziam escalas aqui em Alagoas, atraímos pouquíssimos voos. A gente reduziu o QAV, aumentou absurdamente a nossa arrecadação, que era de 3 milhões, passou para 36 milhões no primeiro ano, que a gente implantou o benefício. E conseguimos atrair novos voos para o estado, inclusive voos internacionais, voos para a Argentina, mais recentemente voos para a Europa, para Portugal. Acho que são medidas que a gente pode ajudar a desenvolver a economia do estado. Mais para frente, vou mostrar um pouquinho desses resultados. Pode passar, por favor. Pode passar, por gentileza. Pode passar mais um. Os resultados, os benefícios. E aí, setor de turismo, né? A gente teve uma explosão. E aí, o turismo não é só o benefício que foi o Prodezim, que é um benefício industrial, que também atinge a cadeia do turismo, em que o Estado investe um dinheiro do orçamento, comprando o terreno, desapropriando, ajudando o investidor a montar o empreendimento hoteleiro, diminuindo a especulação imobiliária ao fazer isso através do mecanismo de desapropriação. Mas também todos os equipamentos e obra foi isentado de ICMS para poder estimular a construção de unidades hoteleiras no estado de Alagoas. Alagoas hoje tem a rede hoteleira mais nova do Nordeste. A gente teve 30 novos empreendimentos hoteleiros de 2015 a 2020. E a gente teve um grande número de aumento de leitos. Nós saímos de 30 mil em 2015 para 36 mil leitos
em 2020, né? E unidades habitacionais também aumentando, um crescimento muito robusto. E lembro que nesse período a gente teve uma crise econômica muito grande no Brasil e a gente teve a pandemia em 2020 e mesmo assim a gente continuou consistente com um crescimento no setor hoteleiro. Claro que não é só essa política pública tributária que influenciou no turismo. É claro que investimentos em infraestrutura, investimentos em segurança pública, nós vamos ver mais à frente, ajudaram o turismo, a trazer turismo. A gente ouviu isso de diversos operadores turísticos, que a segurança pública, a melhora dos indicadores de segurança pública foi primordial para o aumento do turismo em Alagoas. Isso dá muita satisfação para a gente verificar com a política pública. Em segurança pública tem uma repercussão direta no desenvolvimento econômico do setor como o turismo, que já gera talvez mais de 70, 80 mil empregos de forma direta ou indiretamente. E empregos que eu falo é atividades produtivas, né, na nossa economia. Pode passar, por gentileza. E aí o movimento do nosso aeroporto 2020 não dá para ser parâmetro, o Zumbi dos Palmares do ano passado foi muito afetado, a gente teve um crescimento consistente de movimento anual de passageiros aqui no aeroporto, e tirando o período de 19 e 20, que foi muito ruim, e a gente pegou a pandemia em 20, 19, diversos outros problemas afetaram um pouquinho, mas a gente teve um movimento bom de passageiros de turistas. E não foi só de aeroporto, teve um movimento terrestre que a gente teve aqui, vindo dos outros estados do Nordeste, que ajudou bastante. A taxa média de ocupação dos hotéis de Alagoas ficou alta o tempo inteiro. Pode passar, por favor? Bom, um resultado importante aí de faturamento, né? Por exemplo, de 14 para 20, os atacadistas tiveram um crescimento de 103% de faturamento. E as centrais de distribuição, 131%. E as empresas tiveram, ou entraram, o Prodezim, né? O Prodezim, 86%. Nós tivemos aí um volume de notas fiscais emitidas com valor aumentando, na média, no estado de Alagoas, mais de 70%, na média. Isso é um resultado espetacular que mostra que o estado começou a ter empresas daqui do estado vendendo para ele e para fora do estado. A gente teve algumas empresas do setor de distribuição que abriram mais de 10 lojas fora do estado de Alagoas a partir de um benefício colocado aqui no estado de Alagoas. Isso gerou muitos empregos aqui no estado e isso a gente tem visto a cada dia os resultados, mexidas tributárias que a gente entrou nesse circuito de uma maneira consistente, transparente, e hoje você consegue controlar qualquer benefício fiscal do estado no nosso site. Diariamente a gente verifica o movimento em cada cidade do estado de quanto é dado de benefício fiscal por setor econômico. Acho que é um dado de transparência. A gente já publica todo ano as empresas beneficiadas com benefícios fiscais para controle social ficar mais fácil e mais importante, né? Que a gente possa ter esse controle no dia a dia. Pode passar, por favor? Falar um pouquinho de vários programas de investimento que o Estado desenvolveu nos últimos anos, que, ao nosso ver, eles ajudam, de alguma maneira, através de fatores multiplicativos, de externalidades positivas, a nossa economia. Ou seja, quando o Estado ou o governo faz um investimento de forma direta ou indireta, a gente acredita que o setor privado vai entrar com investimentos complementares a esse investimento público. No caso, por exemplo, das concessões, que a gente abriu um leque de concessões no Estado. A segunda, na verdade, a gente era a maior concessão de saneamento até o leilão do Rio, essa semana ter acontecido. Na verdade, a Alagoas foi o primeiro grande leilão de saneamento do país, e a gente está tendo aí a BRK, que pagou de outorga para o Estado 2 bilhões de reais, e, além disso, ela tem um compromisso de colocar de investimento 2,7 bilhões de reais nos próximos 35 anos de contrato, sendo que 2 bilhões nos primeiros 8 anos de contrato, e a gente já viu notícia essa semana que ela está contratando cerca de 400 pessoas diretamente e vai empregar mais 2.000 pessoas de forma indireta, foi anunciado essa semana. Então, é um investimento que vai melhorar as condições de vulnerabilidade das nossas praias, vai melhorar a saúde pública, e investimento que vai melhorar vários indicadores sociais muito importantes. Esse é um dos exemplos do plano de investimento de PPP e concessão que a gente reorganizou,
né? E a gente tem aí o aeroporto de Maragogi vai ser concedido, a gente já tá com o edital publicado do Matadouro de Viçosa, tem estudos prontos do Centro de Convenções, estamos acabando o estudo do CEASA, são programas que vai tornar os equipamentos públicos mais eficientes e que gerem mais empregos e atividade produtiva do Estado cresça. Pode passar, por favor. Bom, um outro fator importante que a gente identificou é alguns programas que o Estado teve que fazer para melhorar a mobilidade, né? A estrutura viária do Estado, diversas cidades tinham dificuldade de ter acesso, ou seja, a gente tinha cidades com produção agrícola importante, e essa cidade não tinha acesso em vias asfaltadas. A gente tem um exemplo da cidade de Pindoba, por exemplo, e outras diversas cidades. Então, a gente melhorou, de um lado, um programa de duplicações de rodovias, um programa arrojado de duplicações de rodovias, e de um outro, um programa de acesso, recuperação de malhas e implantação de estradas que tinha a ver ou com o turismo ou com a atividade produtiva. Ou seja, é o poder público fazendo investimento para a gente poder otimizar, diminuir os custos produtivos de uma maneira geral. Então, a gente colocou aí algumas dessas obras, a duplicação da L101 Norte, que acabou de ser licitada, a duplicação de Arapiraca, que está sendo concluída, a de São Sebastião, a duplicação de Arapiraca, São Miguel de Campos já foi concluída, a duplicação de Delmiro Gouveia, de Maria Bode, nós estamos começando a obra agora, duplicando de Arapiraca até Delmiro Gouveia. Então, esses projetos de infraestrutura urbana, de transportes, são muito importantes. Pode passar, por favor? Aí são os financiamentos que o Estado pegou, né? E tem contratados 1,5 bilhões de operações de créditos contratadas, que financiaram parte desse programa de infraestrutura, em saneamento, em turismo, em vias, em duplicações. Pode passar, por favor? Bom, a gente abriu por empréstimo, acho que é interessante as pessoas entenderem que para contratar uma operação de crédito, hoje em dia no Brasil, você tem que fazer investimentos produtivos. No passado, o Brasil chegou a um período em que se podia pegar empréstimo simplesmente com compromisso de melhorar alguma política pública. Isso não é mais possível no Brasil, graças a Deus. Agora, você só pode pegar empréstimo se você tiver algum produto a ser entregue. E aí, aqui a gente tem um exemplo de uma operação com o Banco do Brasil, que é o Conecta 1 e o Conecta 2, das duplicações que eu falei agora há pouco. É um projeto muito importante para o Estado, vai melhorar ainda mais a nossa capacidade de escoamento de produção, de logística. Alagoas tem se notabilizado por receber centros de distribuição, e aí eu coloco, por exemplo, o centro de distribuição da Natura Avon, que está sendo construído em Murici, que vai inaugurar em março do ano que vem. É uma empresa que vai faturar provavelmente em torno de 3 bi, 500 milhões no mínimo. Vai ser a maior empresa de Alagoas, e ela veio para Alagoas não só pelo benefício fiscal, mas também pela capacidade de escoamento da sua produção por Alagoas, para todo o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Pode passar, por favor. Pode passar? Bom. Também um pouquinho mais do empréstimo que foi feito, de algumas duplicações, algumas estradas, algumas implantações de investimentos. Pode passar, por favor. O Minha Cidade Linda é um programa muito interessante. É um programa em que faz urbanização de cidades até 50 mil habitantes. Alagoas tem 91 cidades até 50 mil habitantes. Calçamento de ruas, é urbanização, é drenagem, implantação de áreas de lazer, equipamentos, academia ao ar livre, é uma melhoria de vida da população, é um projeto construído por arquitetos e engenheiros da Secretaria de Infraestrutura, é um projeto apoiado pela ONU Habitat, e eu acho que esse projeto vai ser um outro projeto muito premiado, como Vida Nova nas Rotas, porque ele vai melhorar muitas condições e, de uma maneira ou de outra, vai tornar algumas cidades de Alagoas mais bonitas, mais interessantes para o turismo, além de, durante a sua construção, ele vai propiciar
uma acessibilidade, necessidade muito grande, diminuindo custos transacionais nessas cidades. Pode passar, por favor. Aí um mapa com a maioria desses investimentos, está tudo no site do governo do estado, acho que é interessante se alguém quiser se aprofundar. A ideia do apresentar esses programas é mostrar que programas públicos bem construídos, bem feitos, com eficiência, geram externalidades positivas para a população muito importantes. Eu acho que isso mexe com a economia de Alagoas e tem investido nos últimos anos na economia de Alagoas. Pode passar, por favor? Bom, o Vida Nova nas Rodas é um programa em que melhora as habitações e a acessibilidade dos moradores das grotas de Maceió. Já foram aplicados 87 milhões de reais, 54 grotas já foram atendidas. É um programa que ganhou o prêmio do Smart City Award o ano passado, da Féria de Barcelona. É um prêmio muito importante na área de urbanização, de urbanismo, e o Estado tem melhorado a acessibilidade das populações dessas localidades, dando condições às pessoas terem atividades produtivas que não tinham mais. Se alguém conhece o programa, foram criados espaços públicos em que há possibilidade de empreendedores de exercerem atividades econômicas nessas comunidades, coisas que não existia antes. Então, é um investimento público para melhorar a acessibilidade, melhora a habitação, mas, ao mesmo tempo, propicia condições de negócios surgirem nessas comunidades. Pequenos negócios, através de financiamentos, ou de programas do BNB, ou da Desenvolve, ou de qualquer outro banco de fomento brasileiro. Pode passar, por favor? É um pouquinho de fotos do programa, muitas pessoas já conhecem, eu acho que vale a pena conhecer em loco esse programa, é um programa belíssimo. A gente apresentou ele num congresso anual da ONU Habitat, que foi em Abu Dhabi, ano retrasado, e ele é um programa muito premiado. Pode passar, por favor? Isso aí é um resumo da operação da CAF, que é um financiamento mais em saneamento para a região turística de Maragogi, que está recebendo diversos empreendimentos hoteleiros. É um programa muito importante para o Estado, e isso vai mudar muito a atratividade de novos negócios no norte do estado de Alagoas. Por quê? Porque não havia saneamento nessa região, e esse projeto tem não só saneamento, mas fornecimento de água tratada nessas regiões. Isso é muito importante. Pode passar, por favor? Bom, e aí, aquela estruturação fiscal não propiciou somente fazer obras físicas, não propiciou somente fazer projetos de cimento, mas propiciou também fazer programas como CRIA, que é um programa que atende as famílias de crianças até 6 anos de idade. Está iniciando o programa. Acredito que até o final do ano a gente chegue a 140 mil famílias atendidas, fornecendo não só recursos financeiros para essas famílias, como um Bolsa Família, um complemento ao Bolsa Família, mas também uma assistência para essas crianças, que é a primeira infância. Pode passar, por favor? Tem aí, junto com isso, a construção de 200 creches para atendimento, isso vai ser depois de cedido para os municípios operarem, e isso é uma possibilidade das mães poderem se manter empregadas e exercer atividades produtivas, que é muito importante. Pode passar, por favor? Oi? Secretário, estamos no limite para o próximo palestrante. Está acabando. E esse programa de segurança pública CISP, que é aquilo que tem a ver com o que eu falei com vocês, de linkar com o turismo, foram várias unidades feitas pelo Estado inteiro, muito importantes, muito impactantes, na segurança, melhora da segurança pública no Estado, os indicadores todos despencaram, e a repercussão no turismo e na atração de investimentos é muito importante. Pode passar? Pode passar? Planta Alagoas foi recentemente introduzido, e o programa do leite são na área do agronegócio, são programas para fomento da atividade produtiva no Estado, tanto do leite quanto da agricultura familiar, que gera
atividade produtiva muito importante no Estado, e o agronegócio hoje no Estado de Alagoas é uma atividade muito importante, muito relevante. Pode passar, por favor? E aí, o último programa que eu queria finalizar, que a gente está em tempo de Covid, foi a construção de vários hospitais no Estado, alguns já implantados, alguns em fase de implantação e finalização da construção. São 405 milhões de reais investidos em hospitais, e isso pode parecer que não tem a ver com atividade econômica, mas é extremamente relevante. Você imagina um turista que se acidentasse em Maragogi, ele teria que vir para Maceió ser socorrido. E muitos empreendimentos, ao decidir fazer investimentos, ele olha também a rede, não só hospitalar, ele olha a rede pública de segurança pública, ou seja, o serviço público devidamente prestado na localidade atrai investimentos produtivos. Acho que era esse recado que eu queria deixar claro para os alunos de uma estada de administração, de mostrar o que é importante, como fazer projetos públicos e isso repercutir para a economia como um todo. Pode passar, acho que já acabou. O último é um exemplo desses hospitais construídos, e eu acho que as universidades têm um papel fundamental na construção de projetos sustentáveis e programas que gerem externalidades não só econômicas, mas também sociais, que são fundamentais para a gente manter o equilíbrio entre economia e atividade social. Acho que o último é só finalizar. Muito obrigado aí, estou à disposição aí. Desculpa a demora um pouquinho em enrolação aí pelos slides. Secretário, a apresentação foi divina, estava aqui colocando aqui no chat, né, privado, né, eu acho que já temos alguns comentários, né, a partir do YouTube, com certeza depois teremos aí um momento aí para o debate, né, e parabéns aí, né, por todo o desafio, né, que o senhor secretário enfrentou desde 2015, e todos esses resultados, né, que foram alcançados em relação à receita, em relação à despesa, em relação à concessão de incentivos, em relação ao plano de investimento que foi realizado. Mas eu acho que vamos ter aí, né, um grande debate, eu acho que emocionante e também intensivo. Mas agora eu vou chamar, muito obrigada.